Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai ver a nossa 10ª aula, né? Do nosso pior curso de algoritmos e programação de computadores do universo. Hoje a gente vai tratar da biblioteca matemática padrão da linguagem C, tá bom? É, Até agora, a gente estava realizando com operadores que a gente consegue utilizar na própria linguagem, né? São parte da sintaxe da linguagem, né? Os operadores aritméticos padrão. Então a gente consegue somar, subtrair, multiplicar, dividir, números inteiros, números em ponto flutuante, né? Que a gente são os nossos, essa é a representação dos números decimais nosso, né? E também a gente consegue extrair o resto da divisão inteira, né? Usando aquele operador do módulo, né? O operador porcento. Bem, só que existem outras operações, existem muitas outras operações matemáticas que a gente inclusive tem operador para isso, né? Então, por exemplo, para extrair raiz quadrada de algum número, extrair uma raiz de um índice qualquer, ou elevar um número a uma potência, ou então extrair o valor absoluto de um número que vocês precisaram num dos exercícios lá do capítulo 2, né? Aquele exercício do triângulo, né? Lembra o valor absoluto, né? Que a gente chama de módulo também na matemática. Enfim, só que não tem operador para isso. A gente utiliza algumas funções para realizar esse processo. E onde essas funções estão presentes, onde elas estão declaradas, o que a gente tem que fazer para ter acesso a elas? A gente vai ter que incluir mais um cabeçalho. É lógico, quando você for usar uma dessas funções, você não precisa colocar esse cabeçalho se você não for utilizar, você não precisa incluir ele se você não for utilizar, mas está no cabeçalho math de matemática, né? Mathematics, é assim que pronuncia? Ponto H. Então, é o cabeçalho das funções matemáticas. Existe uma infinidade de funções matemáticas. Uma coisa também, inclusive, eu vou colocar aqui no. Deixa eu colocar aqui no. Vou colocar aqui para vocês verem. Depois eu linko isso aqui para vocês, tá? Essa aqui, ó, é a referência da linguagem C++ e da linguagem C que é considerada, vamos dizer assim, entre aspas, a oficial. Tá? Ela segue o padrão, é como se os desenvolvedores dos compiladores, das especificações, eles atualizassem esse site aqui quando aparecem coisas novas, tá? E documentam as coisas que já existem. Depois eu coloco o link disso aqui na descrição do curso, tá? Na descrição aqui do vídeo. Deixa eu já até fazer isso aqui. Depois eu vou atualizar esse texto aqui, porque eu ainda não preparei. Eu vou colocar esse link aqui para vocês depois poderem dar uma olhada, tá? Opa, deixa eu já fazer isso agora. Lembrei agora, né? Então, na linguagem C, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Numerics Library Common Mathematical Functions. Vamos entrar aqui, ó. Tem algumas que estão na stdlib, tem algumas que estão no int_types e tem a maioria está aqui no math.h. Então tem uma série de funções aqui, ó, que a gente utiliza para realizar diversos cálculos matemáticos. Existem diversas versões também da mesma função que vão operar com tipos diferentes. Então eu tenho uma função que, sei lá, realiza o ABS, né, que é o valor absoluto. Eu tenho o valor absoluto para número inteiro, eu tenho o valor absoluto para número em ponto flutuante. Então, estão vendo que tem várias versões aqui, ó, FABS, FABS-F, FABS-L, tem o ABS aqui, ó, o LABS e o LL-ABS. É tudo a mesma função, ela faz o mesmo processo de, no caso aqui, seria, entre aspas, retirar o negativo, né? Se é negativo fica positivo, se é positivo continua positivo, porque é o valor absoluto, né? A distância daquele valor até a origem, né? Então, só que você tem vários tipos numéricos que você pode utilizar ela. Então, tem um tipo apropriado sempre. Olha lá, ó, olha aqui o comentário. Computa o valor absoluto de um valor inteiro. Olha lá, ó, essa aqui. A de baixo computa o valor absoluto de um valor em ponto flutuante. Por que tem várias versões, inclusive para ponto flutuante e para inteiro também? Porque a gente só não tem só o int em C, tá? Você tem o inteiro longo também, você tem o inteiro longo longo, é o long long int, mas a gente não vai ver isso agora inicialmente no curso, tá bom? Enfim, o que a gente vai tratar aqui? Eu vou pegar um exemplo que está inclusive aqui no livro. Eu vou seguir ele, eu vou explicar para vocês. Vou mostrar os exercícios
Vamos fazer um exercício ou outro, falo dos exercícios criativos, depois vai ter uma segunda parte da aula que a gente vai fazer uma aplicação usando ArrayLib, tá certo? A gente vai usar algumas funções trigonométricas. Tudo bem? Então vamos lá. Preciso realizar alguns cálculos matemáticos que não estão presentes nos meus operadores aritméticos comuns. Por exemplo, calcular raiz quadrada. Como que eu faço? Incluo math.h. E aqui agora a gente vai dar uma olhadinha no código. Eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês, depois eu ponho para executar, tá bom? Para vocês verem isso aqui atuando. Vou fechar aqui. Olha lá, math.h é o include necessário para utilizar as funções matemáticas da linguagem C. Aqui o include seria até o cabeçalho, né? Trocar isso aqui depois quando eu for fazer a próxima edição do livro. A constante π, uma forma da gente obter ela é dessa maneira aqui, ó. Vou nomear ela como π, tá certo? Em vez de pôr o valor fixo, 3.1415, a gente sabe que isso aqui é um número irracional, né? O π, ele não tem período, né? Ele tem infinitas casas decimais. Então, o que eu estou fazendo nessa linha 23 aqui? Ele é do tipo double, vai ser do tipo double. O que é esse double aqui, pessoal? É um float que tem mais precisão. A gente estava usando float. O float é 32 bits, ele tem uma determinada precisão, ou seja, eu consigo ter n casas decimais nele. O double é um float também, é um número em ponto flutuante, só que ele tem mais precisão, ele é de 64 bits normalmente, ou seja, ele tem mais espaço para armazenar essa parte da precisão, essa parte decimal. Tudo bem? Você consegue ter um número mais quebrado, vamos dizer assim, né? Você consegue ter mais frações dele. Tá? E esse modificador const aqui que está antes do tipo, que a gente não utilizou aqui a primeira vez que a gente está vendo, é para falar que essa variável ela é constante. É até esquisito falar que uma variável é constante, né? Porque parece que você está falando, são coisas contraditórias. Né? Uma coisa que varia é constante, mas é essa terminologia que a gente usa. É uma variável que depois que você inicializa ela, você não consegue mais trocar o valor dela. Muitas linguagens de programação utilizam um padrão para nomear constante, que é você nomear o nome da variável tudo com letra maiúscula. Então, na hora que você bate o olho no código, você vê uma coisa tudo com letra maiúscula, provavelmente aquilo ali é uma constante. Tá bom? Então, uma forma de calcular o π, para a gente não precisar digitar, é usando essa função arco cosseno aqui, passando menos 1. Tá bom? O porquê disso depois a gente pensa, depois a gente para ver, tá bom? Mas arco cosseno é a função onde você passa o cosseno e te retorna o arco. O arco, o que é o arco? É o ângulo. Aqui nas funções matemáticas da maioria das linguagens de programação, quando a gente está lidando com a parte trigonométrica, a medida que é usada para ângulo é em radianos, não é em graus. Tá certo? Então, isso aqui vai me retornar quantos radianos eu tenho para o cosseno de menos 1. Cosseno de menos 1 é o quê? Não, desculpa. Cosseno de π é menos 1. Não é isso? Cosseno de π não é menos 1? O arco cosseno de menos 1 é π. É assim que é calculado. Quer ver aqui, ó? Ciclo trigonométrico. Vamos ver uma imagem bonita aqui que dá para a gente enxergar tudo. Vamos ver essa aqui. Se dá para dar um zoom aqui. Aqui são só os graus. Eu quero um que mostre o seno, cosseno, a tangente. Acho que esse aqui tem, ó. Tem esse aqui? Vamos ver. Ai, ai, ai. Aqui são trabalho de alunos. Podia ter trazido isso pronto, né? Nem pensei que eu ia mostrar isso aqui. Então, como é o pior curso do mundo, como se diz, estou perdoado, né? Cosseno é aqui no eixo X, tá certo? Ó, no eixo horizontal. Estão vendo o cosseno aqui? Cosseno de 180 graus é menos 1. Estão vendo menos 1 aqui? Só que 180 graus é π radianos. E se eu pego, então, o arco cosseno, ou seja, o ângulo do cosseno menos 1, é π.
Então, por isso que eu consigo a constante aqui fazendo essa conta. Aqui para o computador ele não vai ter também a parte decimal infinita. Ele tem um limite, só que a precisão é relativamente grande. Tudo bem? Então é por isso que é feito dessa forma, que é uma forma de você fazer ao invés de você digitar. Tá? Então vamos lá. Funçõezinhas, né? Módulo de número inteiro, ABS. ABS de absolute. Vamos fazer o seguinte, é até melhor, eu vou abrir vamos abrir o código-fonte, né? Vamos abrir o nosso pacotinho lá de código-fonte, lá no VS Code, e a gente abre esse exemplo aqui das funções matemáticas, ó, que está aqui, ó, tá bom? Vamos fechar todo mundo aqui, muita coisa aberta. Fechar a lateral, aumentar um pouquinho o texto. Aí é o mesmo que está lá, eu vou mostrar aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu já vou rodar, inclusive, aí eu vou dando um scroll na tela, aqui na saída, tá? Acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Então vamos lá, ó. Para leitura aí, eu acho que está razoável, né? Estou olhando aqui no OBS, tá ok? Vamos começar aqui. ABS de 3, de mais 3, né? Então eu estou mostrando esse texto aqui na tela. E aqui onde está o %d, eu estou mostrando o resultado da chamada da função ABS. É igual a função printf, igual a função scanf, aqui a função chama ABS e você passa o número inteiro para ela. Estou passando com o mais explícito aqui, só para falar que é o mais 3, mas poderia passar assim também. Tá? Normalmente você não passa um valor fixo. Não faz sentido você passar um valor fixo para calcular o valor absoluto, porque se você está digitando o valor fixo, você já poderia digitar ele sem o menos. Concorda? Aqui você vai usar normalmente uma variável aqui, né? Uma variável, sei lá, vamos falar valor. Tudo bem? Mas aqui é para ser didático, para mostrar a função funcionando. Então, se eu estou passando mais 3, ela vai me retornar na hora que for mostrar esse printf aqui, quanto? 3, está aqui, ó. Tudo bem? A mesma coisa para o ABS, só que aí passando negativo, vai ficar positivo. A mesma função, só que para ponto flutuante, para números em ponto flutuante. Olha lá. Aqui, inclusive, eu poderia pôr, né, um ponto zero e um ponto zero aqui também. Mínimo e máximo. Calcular o mínimo e o máximo. Fmin e Fmax. Tudo bem? Funções para potenciação e radiciação. Tá? Faltou falar o exemplo, né? Olha lá, ó. O mínimo de 2 e 1, quem que é o mínimo entre 2 e 1? É 1. Então, ao invés de você fazer um if a variável A é menor que a variável B, eu quero a variável A, porque eu quero pegar sempre o mínimo. Caso contrário, a variável B, você pode usar a função fmin. Tudo bem? Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Não tem função mínima para número inteiro direto, tá certo? É tudo fmin, tá bom? Só fui confirmar isso, já sabia, mas eu fui confirmar. E o fmax é o contrário, retorna o máximo entre os dois. E se os dois forem iguais? Aí retorna qualquer um deles, não é verdade? Potenciação e radiciação. A função POW vem de power, tá aqui inclusive no comentário, ó. Ela calcula a potenciação da base e de um expoente. 2 elevado à décima é 1024. Então, vejam aqui a saída. Ó. Pô, 210 é 1024. Eu quero calcular a raiz décima de um número. Eu quero calcular a raiz cúbica de um número. Como que eu faço? Lembra lá na matemática? Quando você eleva um número a uma fração, então, por exemplo, se você estiver elevando 4 a meio a 1 sobre 2, na verdade, isso quer dizer que você está fazendo a raiz quadrada do 4, que é 2. Então, se você quiser fazer a raiz quadrada, a raiz enésima de um número, você usa a potenciação. Tudo bem? Aqui é um exemplo. Ó. Eu estou fazendo a raiz décima de 1024, que é 2, né? 2 elevado a 10 é 1024. Tudo bem? Só que aí, tanto a raiz quadrada principalmente, e a raiz cúbica, elas são muito comuns de serem usadas, principalmente a quadrada, né? Então, tem uma função específica para isso. Para calcular a raiz quadrada de um número, lembrando que esses números estão fixos aqui, é para você ver como exemplo. Mas, no mundo real, você vai usar isso aqui
para calcular a raiz de uma expressão numérica ou de alguma coisa que vai ter uma variável. Tá? Acredito que esteja claro isso para vocês e a gente vai ver no exercício, acho que vai ficar mais claro ainda, tá? Então, raiz quadrada de 100 é... Quanto que é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, olha aqui, ó, tá aqui. E raiz cúbica, a gente tem é o CBRT. S que é RT de raiz quadrada, porque é de square, quadrado, root de raiz, raiz quadrada. E CBRT é de cube, root, raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 729 é 9, não é isso? Olha lá, é 9. Tudo bem? Funções trigonométricas. Tem que lembrar sempre que o parâmetro que é passado para a função, o valor que você passa para a função calcular, nas funções trigonométricas, e se elas retornarem também algum valor em ângulo, a medida está sempre em radianos. Lembra sempre disso, tá certo? Lembra sempre disso. Depois no nosso exemplo, que a gente vai, no exemplo mais rico que eu vou fazer com vocês aqui ao vivo, vai ser gravado, mas ao vivo, no improviso, vamos dizer assim, a gente vai usar um pouquinho de trigonometria, aí eu volto para falar de radianos, tá certo? Então, π dividido por 6, π dividido por 6 é 180 dividido por 6, que é 30, né? Então, tem 30, π dividido por 6 radianos é igual a 30 graus, e está aqui, inclusive, no comentário. Então, qual que é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é meio. E aqui é a mesma ideia para o cosseno e para a tangente. A gente tem as funções trigonométricas inversas também, que um dos casos é o arco cosseno que a gente usou lá para calcular o valor do π. Lembra? Passou o arco cosseno de menos 1, que é 180 graus, ou π radianos? Então, eu obtenho o valor do π. Como que é? Elas sempre são precedidas por um A de arc, né? De arco em português e arc em inglês. Então, arco seno de meio. Agora eu estou usando, perceba, eu vou usar os mesmos valores que eu usei aqui para calcular o arco seno e depois eu vou multiplicar por 180 dividido por π para dar a quantidade em graus. Então, olha lá, arco seno de meio seria π dividido por 6 radianos, que é igual a 30 graus, né? Olha lá. Tudo bem? A mesma coisa para o arco cosseno e a mesma coisa para arco tangente. Tá? Depois a gente vai usar no nosso exemplo também a função arco tangente 2, que a gente vai... Porque o que acontece? Esse arco tangente aqui não vai retornar exatamente em qual quadrante a gente está, na quantidade de graus. Ele não vai retornar... por exemplo, se eu passar 270 graus, né, que seria 3... que seria mesmo? 2 terços... Não. 3 quartos de π? É isso? É π mais meio π. Dá 3π sobre 2, né? 3π sobre 2 radianos. Ela não vai me dar em qual quadrante que tá. Ela não me retorna a quantidade de graus da forma que a gente vai precisar, porque eu quero de 0 a 360, tá bom? Já a gente vai ver isso. Função hypote aqui para calcular a hipotenusa de um triângulo onde um dos catetos é 3 e o outro cateto é 4. Aqui é notável, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 25, a raiz de 25 é 5, então o resultado desse hypote aqui é 5, né? Olha lá. Seria a hipotenusa do triângulo retângulo com um cateto 3 e outro cateto 4, tá bom? Função atan 2, que é a que eu falei para vocês que a gente vai utilizar, tá? Depois a gente vai ver ela, vamos deixar para ver ela com mais detalhes depois, tá bom? Funções de arredondamento. Seio é teto, né? Teto da casa, né? Teto de algum lugar. O que é o teto do número em ponto flutuante? É o próximo inteiro mais próximo. Então, por exemplo, 2.4 positivo, qual que é o próximo inteiro mais próximo dele? É o 3. Né? Então, aqui, ó, 3. E de menos 2.4, 2,4, né, em português do Brasil, qual que é o teto? Tem que ser quem? O menos 2, né? Então tá aqui. Tem um operador na matemática para isso, o teto, o chão e o teto, na verdade, os dois têm operador. Isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho algo assim, ó, o teto de, sei lá, uma variável x.
É assim que a gente representa. É um colchete sem o risquinho de baixo. E o chão, que é o próximo inteiro menor do que o número que está aqui no parâmetro, ele o desenho é parecido, só que ao invés de ter, é igual ao colchete também, né? Só que não tem a parte de cima, tá? Então o chão é representado assim. Tudo bem? O chão do número ou teto do número. Voltando aqui. Então, o teto é céu, o floor é o chão, tá bom? Enquanto o céu é o próximo inteiro mais próximo, o floor é o maior mais próximo, o floor é o próximo inteiro menor mais próximo, tá? Trunc remove a parte decimal. Então, 2.7 retorna 2, menos 2.7 retorna menos 2. Função de arredondamento, ela sempre tem que tomar cuidado, ela sempre arredonda para o inteiro mais próximo, tá certo? Então veja o exemplo aqui, ó. 2.3, o mais próximo é 2. 2.5, o mais próximo é o 3. 2.7, o mais próximo é o 3. Só toma cuidado que é o próximo inteiro. Ela não está arredondando as casas decimais usando aquela regrinha. Lembra lá? Você aprendeu em matemática? Ah, de 5 até 9, o meu próximo número da esquerda, né? Se eu estou fazendo esse arredondamento, ele sobe uma unidade, vamos dizer assim, né? Enquanto se for de 1 até 4, a gente mantém o número da esquerda igual. Não é isso? Quando a gente quer fazer aquele arredondamento. Igual o printf faz automaticamente, né? Essa função não faz isso. Ela arredonda para o inteiro mais próximo sempre, tá bom? Bem, acho que deu para entender, né? Vamos dar uma olhada nos exercícios. Diminuir um pouquinho o zoom aqui, que está muito grande. Agora é a aplicação, tá? Depois tem um esquema gráfico aqui, vocês podem dar uma olhada, que está explicando o arco tangente, tá? Depois eu vou falar sobre isso num vídeo separado, tá bom? Vamos fazer o primeiro. Vamos dar uma olhada em todos os exercícios primeiro, depois eu faço. Não, eu vou fazer primeiro esse, depois a gente faz todo mundo, tá bom? Então, olha lá. Escreva um programa que peça para o usuário fornecer os coeficientes a, b e c de um polinômio do segundo grau. Vocês lembram o que é o polinômio do segundo grau? Você tem isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo? 2x ao quadrado mais 3x menos 2, algo assim. Isso aqui é um polinômio de segundo grau, certo? Você tem uma função, esse x aqui, você pode representar esse polinômio usando uma função, falando isso aqui, que f de x é 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Lembram disso? Tá. Quem são os coeficientes a, b e c? A é o valor que multiplica o x quadrado, b é o valor que multiplica x e c é esse termo independente aqui, que no caso é menos 2. Tudo bem? Restrição que eu preciso ter aqui para essa função ser do segundo grau, né? Eu tenho que ter o a. Se o a for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, aí essa aqui não é uma função do segundo grau, ela passa a ser uma função do primeiro grau. Se o meu a aqui fosse zero, né? Que não é. No a aqui é 2, o b é 3 e o c é menos 2. Bem, o programa tem que receber esses três números. Olha lá, o a vale 1, o b vale 5, o c vale 4 nesse exemplo aqui. Bem, que o teu programa tem que fazer? Você tem que apresentar o conjunto solução. Lembra o x1 e o x2? Que conjunto solução que é esse? É onde, se a gente representar esse polinômio como uma função, é onde essa função corta o eixo x. Lembram disso? É onde o y é zero. Bem, se é onde o y é zero, é quando... Volta aqui. Como que eu acho esses dois pontos quando o y é zero? Isso aqui é igual a isso, que é igual a y, não é? Não é um ponto no eixo y? Muito bem. Se o y for zero, eu tenho 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Ou seja, quais valores para x que eu, ao substituir, dá zero? Ou seja, onde eu estou no eixo x, que na hora que eu fizer a projeção no eixo y, vai lá dar no zero do y. É isso que eu quero saber. E é isso que o teu professor quer te perguntar quando fala para você calcular as raízes dessa função de segundo grau. Né? Tá.
a usuário, sendo que os valores de x devem ser apresentados em ordem crescente. Caso o coeficiente a seja igual a zero, significa que não existe equação de segundo grau. Então, uma mensagem deve ser exibida ao usuário e o programa deve finalizar. Caso o discriminante da equação, que é o delta, seja menor que zero, não existe raízes reais, sendo assim o conjunto de solução é vazio. Caso seja igual a zero, as duas raízes têm o mesmo valor e apenas uma deve ser apresentada. Caso seja maior que zero, existem duas raízes reais distintas que devem ser apresentadas no conjunto de solução em ordem crescente, que já foi informado. Apresente também o valor de delta. Todos os valores são decimais e devem ser apresentados usando duas casas de precisão. Lembrando que para ax² mais bx mais c igual a zero, tem-se que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a e delta é b ao quadrado menos 4ac. É o famoso método de Bhaskara, né? Que eu não sabia, aprendi há alguns anos, que só no Brasil, acho que na França também, que chamam esse método para encontrar as raízes da equação de segundo grau, chamam de método de Bhaskara. Inventaram essa história, né? Que tinha uma, parece que havia mesmo esse matemático, mas a autoria desse processo não é dele, né? Enfim, vamos fazer esse exercício? Vou abrir aqui o diretório, curso C. Essa aqui já é a nossa aula 10, só que é o capítulo 6 do livro, né? Então, capítulo 6. New file ex 6.1.c. É isso? Volta aqui. Isso, 6.1. Vamos lá? Os nossos includes, stdio.h, include stdlib. Lembra lá, para calcular as raízes, a gente vai precisar da raiz quadrada, estão vendo? Então, vai pôr mais um include aqui, que é o math.h. Beleza? Com isso, a gente consegue usar aquele monte de função. Além das que eu mostrei, tem várias outras, tá? Não precisa decorar, nada disso. As principais a gente acaba decorando porque a gente usa, né? Mas se você precisar fazer algum cálculo que precisa de alguma coisa mais sofisticada, você vai lá primeiro ver se tem, tá bom? Para você não precisar implementar. E de novo, tudo não, nada é mágica, tá certo? Tá tudo implementado. Vocês viram que a gente lá na primeira aula a gente conseguiu encontrar um método para calcular a raiz quadrada? Aquilo é um método numérico, a gente chama de método numérico, tá? É o método numérico para calcular raiz quadrada do número, tá? E aqui tem implementado algo do tipo, para implementar a raiz de qualquer número. Enfim, vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa do coeficiente a gente precisa do coeficiente b, a gente precisa do coeficiente c. A gente vai calcular o delta, então vou pôr mais uma variável para o delta. E além do delta, a gente vai precisar do x1 e do x2 depois para a gente guardar os resultados. Tudo bem? Então acredito que essas 6 variáveis sejam o suficiente. Precisa saber as 6 variáveis? Não precisa. Vai fazendo de pouquinho. Tudo bem? Eu estou colocando tudo aqui porque eu acredito que seja isso aqui. Mas pode ser que eu esteja enganado, que vai precisar de mais, vai precisar de menos. Mas eu acho que o mínimo é isso aqui. Então vamos lá. Printf, como que é a entrada? A, B e C. Então, A gente está lendo flutuante, A. E aí a gente vai fazer para todo mundo. B. B. C. Muito bem. A, B e C. A primeira coisa que a gente tem que verificar é se o A é diferente de zero. Porque se o A é diferente de zero, a gente não consegue calcular as duas raízes, porque eu vou ter uma divisão por zero. 2 vezes A, ó. Né? Então não dá. Muito bem. Se o A for diferente de zero, quer dizer que a gente consegue prosseguir o cálculo. Caso contrário, vamos ver aqui, ó. Se o A for zero, é para mostrar na tela, não existe equação de segundo grau. Então, else, printf, não existe equação do segundo grau. Beleza? Mas se o A for diferente de zero, quer dizer que existe o A, a gente começa fazendo o quê? Calculando o delta. Delta é o quê?
Vem aqui, se não lembrar, é b ao quadrado menos 4ac, né? Olha lá, b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado é b vezes b menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse b ao quadrado, você poderia, por exemplo, usar a função pou. B ao quadrado. Tudo bem? Mas como é quadrado, é só o número vezes o número, vou pôr b vezes b mesmo. Mas você poderia usar a função pou, que é a função power, né? B elevado ao quadrado. Eu vou pôr b vezes b. B vezes b. Tudo bem? E eu tenho que fazer essa multiplicação para depois subtrair, né? Olha lá. Fechou? Então tá. O que a gente vai fazer agora? Aqui, inclusive, se não puser parênteses, vai dar o mesmo resultado, mas eu vou deixar agrupadinho aqui porque fica mais legível, né? A gente tem que verificar qual que é a situação que está o discriminante, porque se ele for menor que zero, não tem raiz quadrada, não tem raiz da equação, porque vai ter raiz negativa. Se for zero, quer dizer que tem uma raiz só, porque a parábola ela só encosta no eixo x, não é isso? E se ele for positivo, quer dizer que tem duas raízes. Então, se o delta for... A gente pode começar pelo negativo. Se delta for negativo, vamos ver um exemplo aqui do delta negativo, o que o programa quer que mostra, só solução vazia. Então, printf, vou mostrar S assim. Acabou. Caso contrário, eu vou usar um else aqui. Você poderia pôr um else, se bem que, acho que pode fazer assim, ó. Se delta for igual a zero, aí tanto faz se você calcula o x1 ou o x2, porque como delta é zero, mais ou menos a raiz de zero é zero, mais ou menos zero não vai mexer em nada, não vai alterar o valor, né? Então, eu vou pôr aqui que x1 é igual a, olha lá como que é a conta, menos b dividido por 2 vezes a. Vou agrupar o 2 vezes a aqui, ó. Tudo bem? Então, menos b dividido por 2a. Eu não tenho a raiz, né? O delta é zero. E aqui eu já vou dar o printf. Aqui é uma forma de fazer, tá? Ponto 2f. E aqui é o x1. Caso contrário, ou seja, delta negativo não tem raiz. Delta igual a zero tem uma raiz só. Estou calculando uma raiz só. Caso contrário, só sobrou o delta positivo, aí eu vou calcular o x1 e o x2. x1 é menos b dividido menos b mais raiz quadrada de delta, SQRT do delta, que a gente calculou aqui fora. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes A. Eu gosto de pôr espaço nas expressões, tá, gente? Que é meio que gosto, tá? O x2 é igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. E aí eu vou mostrar na ordem crescente. Se x1 é menor que x2, eu vou mostrar x1 depois x2. Printf, solução. Não precisa inventar moda aqui, tá, gente? Não precisa ordenar o número. Ah, eu vou trocar os números quando for menor para eu ter um printf só. Não precisa se preocupar com isso, não, tá? Se fizer também não tem problema nenhum, mas não precisa. E caso contrário, eu mostro o x2 depois o x1. Pronto. Acredito que esteja pronto o nosso primeiro exercício. Acho que deu para entender, né? Vamos testar? Vamos lá. Ah, opa, peraí. Apertei alguma coisa errada aqui sem querer. Vamos usar os testes aqui. 1, 5 e
4. Ah lá, raízes menos 4 e menos 1. Ah, não tem espaço na saída, ó. Para bater lá no juiz, tem que estar assim, ó. Tá? Vamos de novo? Próximo exemplo. Então, esse aqui seria um exemplo onde eu tenho as duas raízes, né? Próximo exemplo, 1, 4 e 4. 1, 4 e 4. Olha lá, eu tenho uma raiz só, porque meu delta deu igual a zero. Olha lá, menos 2, tá certo. Próximo é se o meu delta for negativo, 2, 2 e 1. Agora eu vou rodar de novo. 2, 2 e 1. Olha lá, 2, 2 e 1. Opa! Ah, tem que mostrar o delta também, né, gente? Não estou mostrando o delta. Eu só estou vendo o conjunto vazio. Depois a gente põe o delta. S é vazio, é o que está aqui. E agora, se o A for zero, tanto faz o que eu colocar para B e C, vai aparecer não existe equação de segundo grau. Só está faltando uma coisa aqui. Dá o printf no delta. A gente já vai mostrar ele aqui. Ó. Delta. E pula uma linha, né? Senão o conjunto de solução vai aparecer grudado aqui. Delta. Pronto. Vamos fazer mais um teste. Opa. Vamos pôr o primeiro exemplo. Vamos pular o 1, 5, 4. 1, 5, 4. Olha lá. Está mostrando o delta. Tudo bem? Só aqui que faltou corrigir aqui, ó. E aqui. Fechou? Esse então é o primeiro exercício. Vamos dar uma olhada nos outros agora? São exercícios fáceis, tá? Esse acho que era o mais complicadinho. Escreva exercício 6.2. Escreva um programa que peça para o usuário fornecer dois números decimais. Um desses números é a base, enquanto o outro é o expoente. Seu programa deve calcular a base elevada ao expoente e exibir o valor obtido. Exiba o resultado usando duas casas decimais de precisão. Então, olha lá. Entrou com 2, entrou com 10, você tem que usar o POU. Lembram disso? Aí, até inclusive, lá na primeira aula, eu chamei o circunflexo de tio. Não sei se vocês perceberam isso na hora que eu estava mostrando no Excel lá, representando, né? Y circunflexo 2, falando que é o y elevado a 2. Eu falei tio, não é tio não, é circunflexo, tá? 2 elevado a 10 é igual a 1024. Tudo bem? Tem que usar a função POU. O primeiro parâmetro dele é a variável da base que você entrou. O segundo parâmetro é a variável do expoente que você entrou aqui. Tá bom? Aqui é para usar as funções ceil e floor. Olha lá, ó, para pegar o maior inteiro mais próximo e o menor inteiro mais próximo. Exercício 6.4, calcular valor absoluto usando a função FABS, FABS. 6.5, calcular a raiz quadrada de um número que você forneceu. Forneceu o número, calcula a raiz quadrada. Forneceu o número, calcula a... Ah, se for positivo, calcula a raiz. Se for negativo, eleva ao quadrado. Porque não tem raiz de número negativo, né? Raiz quadrada de número negativo. Tudo bem? Agora vem os exercícios criativos. Esse aqui já tem que parar para pensar um pouquinho mais, tá bom? Desenhar a função seno e cosseno. Você sabe calcular seno, sabe calcular cosseno, sabe que o parâmetro entra em radianos. Estão vendo os senoides aqui, né? Você tem que ficar incrementando esse valor do seno e do cosseno, variando nesses radianos, você girar lá dentro daquele ciclo trigonométrico. Vão sendo obtidos valores que estão entre menos 1 e 1, e você tem que adaptar esses valores, multiplicar eles por alguma coisa para você poder enxergar eles aqui na tela. Isso aqui já é um exercício, tem que parar um pouquinho para pensar, tá? Próximo, esse aqui é super legal. Desenhar polígonos sem usar funções. Porque na Raylib tem função para desenhar triângulo, para desenhar retângulo, para desenhar polígono. Só que não é para você usar as funções, é para você implementar. Aí aqui você vai precisar de um pouquinho de trigonometria. Não vou explicar o que tem que fazer. Você vai ter que se virar. Com o que eu vou falar depois no nosso exemplo prático, eu vou dar a dica, e não vou falar que eu estou dando a dica, mas eu vou estar dando a dica lá do que vocês têm que fazer aqui, pelo menos da parte inicial. Tá bom? Então, olha lá. Se eu forneço 3 e o raio 150, é para eu desenhar um triângulo, e esse 150 é como se eu tivesse uma circunferência aqui. O triângulo está dentro da circunferência, ele está inscrito à circunferência. Tá? Lado 5, raio 150, desenhar um pentágono. Lado 10, um decágono. Decágono? Eneágono? Não lembro agora o nome do polígono. Polígonos regulares, né? A medida dos lados são iguais. Hexágono, olha lá. E assim por diante. Tá bom?
Próximo. Como você fez no anterior, você vai fazer um for para aquele processo, mudando a quantidade de lados do polígono para você desenhar essa forma aqui, ó, um triângulo, um quadrado, que está aqui torcido, né? Parece um losango, um pentágono por fora, depois um hexágono, depois um heptágono com 7, acho que é, né? E depois um octógono, tá bom? Cada um de uma cor. Acho que eu usei as cores do arco-íris aqui, né? Lava a ave, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Depois desenhar uma espiral. Esse aqui já tem que pensar um pouquinho mais como que faz, mas dá para fazer. E esse aqui é o mais legal de todos, porque você vai precisar de bastante, vai precisar de trigonometria aqui. É escrever um programa que desenhe esse cardioide aqui. Cardioide é esse formato aqui, ó, que parece um coração. Estão vendo aqui, ó? Formato que parece um coração. A explicação está nesse vídeo aqui. Como que você tem que pensar, como que você tem que raciocinar. Então, a ideia é que você assista o vídeo e tente fazer. Tudo bem? E aí vem o primeiro projetinho do curso para você tentar fazer. De novo, usando a ideia lá da equação de segundo grau, só que você vai interpretar ela como função de segundo grau. Você vai fornecer os coeficientes A, B e C, e aí o teu programa tem que gerar o gráfico da função. Olha que legal. Não tem coisa pronta, você vai ter que pensar. E além de você desenhar os eixos, desenhar o gráfico da função, mostrar os coeficientes, você tem que apresentar no teu gráfico o quê? Aonde estão as raízes, qual o ponto de mínimo ou de máximo, aí você vai na internet procurar como que calcula ponto de mínimo e ponto de máximo, ou ponto de máximo, e o ponto em que cruza o eixo y. Esse aqui é o mais fácil. Esse aqui está direto, é o 4. É o termo independente aqui da função. É onde cruza, né? Onde o y é 4. x0 e y4. Porque faz sentido, né? Se você tem aquela função, você põe 0 no x, tudo que você tem com x ao quadrado e com x vai sumir, só vai sobrar o c. Então, onde você está passando no eixo y, né? Tudo bem? Vários exemplos aqui agora, ó. Concavidade para baixo, concavidade para cima, concavidade. Concavidade depende do A, né? Se o A é positivo, a concavidade é para cima, se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Tudo bem? Esse aqui não tem raiz, então ele não corta o eixo, mas tem que mostrar, porque a função existe, né? Não existe equação de segundo grau. Quer dizer, desculpa, existe equação de segundo grau, só que ela não tem raiz. E aqui, ela não corta o eixo x, estou querendo dizer, a equação não tem raiz, a função existe, a equação existe, mas não tem raiz. E aqui é quando a função não existe, né? A função de segundo grau não existe, quando o a é igual a zero, aí você não mostra nada e destaca o a em vermelhinho aqui. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula, então, da Biblioteca Matemática Padrão da linguagem de programação C. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo útil. Aí, agora, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo bem legal usando a ArrayLib, usando a Biblioteca Matemática Padrão. Tudo bem? Valeu, até mais e tchau!